Paim, falando sobre o aleitamento materno como fator de proteção do binômio mãe-bebê. Bom, boa tarde de novo a todos. E a gente vai conversar um pouquinho e queria realmente que a plateia participasse. Podem perguntar, podem intervir. A gente passa o microfone porque isso tudo está sendo gravado aqui no Ministério Público, então é importante que toda a fala de vocês também esteja dentro dessa apresentação. Vamos falar um pouco sobre o aleitamento materno, né? Esse é o nosso foco, mas pontuar algumas coisas que muitos sabem, alguns ainda desconhecem, e algumas coisas que mais recentemente a gente vem tendo conhecimento como comprovação do benefício que o aleitamento materno traz, não só para o bebê, mas para a mãe também, que é a coadjuvante que participa desse esforço, né, que é o aleitamento materno. Pode passar, Suzana. Então, a gente tem estudos mais recentes, que vieram agora de 2006, que mostram que o aleitamento materno efetivamente, quanto mais precoce ele acontece, ele vai ser um fator muito importante em relação à mortalidade neonatal. E, como as pessoas já sabem também, o aleitamento materno, interferindo nessa mortalidade, vai melhorar, então, a sobrevida das crianças. A mortalidade neonatal ela é muito importante, porque ela é um componente muito importante na mortalidade infantil. Então, é muito importante saber que defender essa causa estará afetando diretamente na saúde desse recém-nascido, que será um adulto mais saudável também a longo prazo. Então, a gente sabe que se todas as crianças iniciassem a amamentação no primeiro dia de vida, a gente conseguiria reduzir a mortalidade em 16,3%. E se essas crianças todas fossem amamentadas na primeira hora de vida, a gente conseguiria diminuir em 22,3% a mortalidade neonatal. Então, isso é um impacto, isso é uma coisa muito importante, que a gente tem que estar pensando isso 24 horas, porque é o momento que o neném nasce, é o momento de maior alerta, principalmente quando o parto foi natural, quando ele veio de forma vaginal, que é a forma mais natural de nascer, e esse bebê nasce com estágio de alerta muito importante. Ao final dessa apresentação, eu vou mostrar um vídeo para vocês do que exatamente ocorre quando a mãe tem um parto normal. E é isso que a gente tem que estar sempre em mente. Não é apenas fazer a sala de parto, não é apenas acompanhar o nascimento desse bebê. A gente tem que ter o conhecimento, a técnica, a vivência com a saúde, mas a gente tem que efetivamente ser um ator na mudança de comportamento, de emoção, de todas essas famílias que estão entregues a todos os profissionais de saúde. Não importa se é o médico, se é o técnico, se é a enfermeira, se é a psicóloga, se é a odontóloga, quem tiver naquele momento, quem presenciar aquele parto, quem assistir aquele binômio, deve ter preponderantemente como fator de intervenção e de impacto para a saúde de toda a população, ser um intervencionista, ou seja, ajudar aquela mãe a aleitar aquele bebê. Isso é fundamental. E cada dia mais essa importância vem se contrapondo a todas as outras coisas. Nascer saudável é mamar no peito na primeira meia hora de vida. Na verdade, volte aí só para mostrar que esse estudo foi um estudo realizado com 11 mil crianças, foi nos distritos rurais de Gana, e analisou de bebês nascidos de julho de 2003 a junho de 2004. Então, não foi uma amostra muito pequena, foi uma amostra importante num país que é subdesenvolvido, e isso tem uma grande importância na mortalidade neonatal. Pode passar. Precoce. A gente sabe que as mães que amamentam logo após o parto, elas têm muito mais chances de serem bem-sucedidas na amamentação. Porque quando o bebê nasce, que ele está na sua vitalidade, no seu estágio alerta maior, ele vai fazer a programação alimentar. Então, ele vai fazer a memória celular. Então, quando ele abocanha o seio, ele já guarda isso para longo tempo. Quando o bebê abocanha o seio nessa primeira meia hora, a duração da amamentação dessa mãe vai ser muito maior. Isso já é comprovado cientificamente com dados estatísticos de prazos determinados. Quanto menos ela aleita na primeira meia hora, menor será o tempo de duração da amamentação. Porque as dificuldades são maiores depois. Depois que ele nasce, essa primeira hora é o estágio de alerta, e em torno de 3, 4 horas de vida, ele já começa a entrar em um repouso natural, fisiológico, a gente chama do sono REM. Então, ele já não vai ter a vitalidade que ele teria na primeira meia hora de vida.
Concluindo isso, a gente vai deixar para só colocar no peito 3, 4 horas depois, ele vai ter mais dificuldade em aleitar. Ele pode estar alerta, mas ele também pode não estar. Então, a probabilidade dele não estar é muito maior e a gente vai perder esse tempo, e que o principal, que é o tempo emocional, e a gente vai ver ao longo daqui da apresentação que várias influências hormonais também vão ocorrer nesse primeiro momento. Os alimentos pré-lácteos oferecidos antes da amamentação vão ocasionar certamente lesão ao intestino, porque ainda é imaturo. Não está preparado para receber soro glicosado, soro fisiológico, nada disso. O bebê precisa do leite da mãe. Oferece de primeiro. O que vem primeiro é o colostro. Ele fica em torno de 7 dias e ele é fundamental porque ele vai ajudar numa série de coisas. Uma das coisas muito importantes é que ele tem muita imunoglobulina, ele tem proteína. Então, ele vai melhorar o fator imunológico e ele vai funcionar como uma proteção. É como se ele fosse a barreirinha do intestino, fazendo com que bactérias não penetrem esse intestino, e crianças que são aleitadas ao seio materno vão ter muito menos diarreia do que crianças que usam fórmula láctea artificial. O contato pele a pele vai prevenir a ocorrência de hipotermia. Então, veja, eu ainda estou na primeira meia hora do nascimento do bebê. Então, quando o bebê nasceu vigoroso, foi dados os cuidados de secagem do bebê e avaliação inicial do recém-nascido, ele deve, se saudável, se estiver bem realmente, ele vai, então, ao encontro da mãe e ela vai ficar no contato pele a pele com esse neném. O que é que acontece nesse momento? Nesse momento, ela está produzindo mais ocitocina, porque se ela teve um trabalho de parto natural, ela fez contração uterina, ela liberou mais ocitocina, e essa ocitocina age com um aumento da temperatura mamária. Então, esse bebê vai ser melhor aquecido lá do que naquele berço aquecido, cheio de compressa úmida, que por muitas vezes a gente termina deixando durante a sala de parto. Então, é muito importante ele ir ao encontro e todo esse movimento que ele vai fazer de reconhecimento do cheiro e da programação alimentar ainda ao seio materno. Pode passar o próximo. Fotobífidos, né? Oligosacarídeos, os glicoconjugados, que são agentes pré-bióticos, eles que formam aquele filmezinho que eu falei para vocês, que vai ficar impedindo que micro-organismos se fixem na parede celular intestinal. E isso é igual a menos diarreia. Então, bebês que mamam no peito serão mais protegidos. Por mais que a indústria farmacêutica tente fabricar, por mais que ela tente imitar, as imunoglobulinas são únicas e esse é uma substância realmente viva e de uma ampla complexidade que é muito difícil de conseguir imitar bem fiel. Pode passar. E aí a gente tem assim o mais recente, que é a Cochrane, que ela fez um estudo, e na verdade foram 20 estudos, né, de países em desenvolvimento e países desenvolvidos, para tentar entender qual seria o horário, o dia e o momento do desmame desse bebê. Então, muito se fala, a Organização Mundial de Saúde sempre falou que ia aleitar até 6 meses exclusivamente e pelo menos até 2 anos ou mais, conforme a mãe ou o bebê queiram. E aí, isso é provado? Como é que a gente consegue fazer isso? Então, foram mais de 2.600 trials que foram feitos e, em países em desenvolvimento, 2 estudos foram controlados, esses de Honduras, e em 11 países desenvolvidos foram estudos observacionais. O que efetivamente se comprovou foi aleitar até 6 meses exclusivamente não impede o bom crescimento da criança. Então, todos os bebês que foram aleitados, tanto nos países desenvolvidos quanto nos países em desenvolvimento, tiveram um ótimo crescimento. Isso já é de ponta muito favorável. Mais crianças tiveram menor morbidade de diarreia em comparação àquelas que mamaram até 3 meses e depois começaram a complementar. Então, mais diarreia em quem mais complementou. O único fator que houve uma leve diferença foi em relação à anemia, porque mães de países em desenvolvimento têm mais anemia do que mães em países desenvolvidos. E o ferro é essencial para o crescimento e para o desenvolvimento do bebê, porque ele é o carregador do oxigênio, inclusive. Então, assim, isso se mostrou um pouco menos favorável, mas, de longe, isso não diminuiu a morbidade infantil. Então, hoje, comprovadamente, aleitar até 6 meses, exclusivamente, ainda é o melhor benefício que a mãe pode favorecer para o seu recém-nascido. A longo prazo, o que é que a amamentação pode fabricar a longo prazo, o que é que ela pode prestigiar esse binômio, né? Crianças com pressão arterial mais baixas e colesterol mais baixos do que crianças que receberam fórmula, né? E melhor desempenho em testes de inteligência.
Muitas mães foram estudadas, mães de recém-nascidos prematuros, que tinham seus bebês internados em UTI neonatal e que, ao longo do tempo, foram pareadas. Mães que só ofertavam leite extraído do seu próprio peito e mães que não conseguiam ordenhar e que esses recém-nascidos receberam fórmula. Aos 9 anos de idade, esses bebês foram comparados, excetuando os sindrômicos, os neurológicos, os neuropatas. Esses bebês que foram aleitados exclusivamente tiveram um teste de inteligência muito maior do que os bebês que não foram aleitados. E aí a gente começa a entender que não é só o vínculo, não é só o estado psicossocial da mãe. Efetivamente, o produto, leite materno, fez a diferença nos testes de inteligência. Porque essa mãe ordenhou e foi dado numa sonda. Ela não teve só esse contato. Então, efetivamente, o produto, leite materno, favorece um bom crescimento. A prevalência de sobrepeso e obesidade também, inclusive diabetes tipo 2, foram bem menores. E isso que a doutora Dolores falou em relação aos Estados Unidos é muito claro, muito evidente, porque a cultura do não aleitar prova que serão adultos mais obesos, mais hipertensos, mais cardiopatas.